retoma depois de 3, 4 meses, aí 5 meses, ela faz com que, inclusive, a ferramenta do turnaround seja um pouco diferente da forma usada tradicionalmente, e eu vou explicar isso aqui. Mas, nesse momento, devido a essas características dessa crise, nós temos que ter 3 grandes prioridades. Uma, claro, preservar vidas, nós não podemos abrir mão disso. A outra, preservar relações. Como é uma crise que tem prazo de 3, 4, 5 meses, aí, que é o que a gente está prevendo para retomada, nós não podemos abrir mão de relações com clientes, de relações com fornecedores estratégicos. Na retomada, nós vamos precisar muito desses stakeholders, né? Ou seja, vamos precisar dos clientes, nós vamos precisar de fornecedores que nos dão a força, que estão nos dando força nesse momento. Então, não podemos realmente simplesmente acabar com essa relação que nós temos com eles. Eu vou pedir para que cada um fique à vontade também, se quiser interromper, né? Como é um bate-papo, enfim, que interrompa, né? Então, 3 grandes prioridades: preservar vidas, preservar relações e, claro, o nosso grande foco hoje aqui, que é preservar caixa, né? Nós precisamos preservar o caixa para enfrentar essa crise que tem características que ainda nós não enxergamos em nenhuma outra do passado, né? Mas que contexto é esse que nós estamos enfrentando hoje, né? Então, nós estamos enfrentando um contexto com uma queda drástica da demanda. Então, eu estou num grupo de concessionárias, por exemplo, que vendia, em média, em torno de 20 a 25 veículos por dia e está vendendo hoje 2 veículos por dia, em média. Outros setores, como turismo, como aviação, a própria indústria automobilística, restaurantes e shoppings, então são segmentos que realmente estão sofrendo muito com a crise, com a queda de demanda. Agora, tem outros segmentos que estão bem, né? Então, um dos meus clientes é a indústria farmacêutica. Eu estou na indústria farmacêutica desde 2007. O mês de março, para vocês terem uma ideia, a indústria farmacêutica cresceu 30% em relação a março de 2019. A indústria farmacêutica vinha crescendo em torno de 10%, em média. Esse meu cliente específico crescia 22%. Esse meu cliente, em março, cresceu 40%. Cresceu 40% porque ele tem uma especificidade que ele tem o Reuquinol, que é a hidroxicloroquina. Então, realmente, ele foi... as vendas desse produto estão impressionantes. Aí nós já vendemos, vocês terem uma ideia, nós vendemos o que venderia no ano de hidroxicloroquina. Outros segmentos também estão bem. O agronegócio está bem. Eu também tenho clientes no agronegócio. Quem vai mal no agronegócio é a usina, por 2 razões: queda de demanda, mas também por causa do barril, de 20 a 30 dólares o barril, realmente, de petróleo, realmente é terrível para essa indústria, mas tem oportunidades. Eu tô citando esses segmentos que estão bem, até para que a gente reflita se nós podemos ou não atuar junto a esses segmentos, né? Que é uma coisa que eu estou trabalhando com os clientes que eu estou. Então, outros segmentos que estão bem, que nos últimos dias realmente aceleraram: e-commerce e delivery. Então, tem a gráfica Novo Tempo, aí de Manaus, meu cliente, que nós estamos focando em buscar pedidos na indústria de delivery, que realmente cresceu muito nos últimos dias, né? Telecomunicações também cresceu. Plano de saúde não cresceu, aumentou um pouco a inadimplência, mas a sinistralidade despencou. Então, eles estão bem também. Então, nós temos que buscar oportunidades, mesmo naqueles clientes. Então, por exemplo, eu estou um fabricante de máquinas, que ele faz máquinas para fast food. É um dos maiores do Brasil. Ele está enfrentando uma crise violentíssima de queda de demanda, porque, por exemplo, girafas, eu fui conselheiro dos girafas, eles estão com 400 lojas fechadas. 100 lojas abertas, são 100 de rua, para delivery, principalmente. Ou para retirar na frente da loja ali, né? Então, essa empresa, ela vai enfrentar problemas não só nesses 3 meses, mas o ano todo. Por quê? O fast food não vai mais trabalhar em expansão esse ano. Então, o que nós estamos trabalhando? O OPEX. Não vamos trabalhar só o CAPEX, expansão, investimento. Vamos trabalhar o OPEX também. Ou seja, como que eu consigo, o que eu posso oferecer de assistência técnica e peças
para que essas empresas de fast food elas tenham a menor ruptura possível. Né? Que serviços eu posso oferecer? Então, nós temos que buscar realmente oportunidades. Eu estou numa construtora, sou conselheiro de uma construtora em Belo Horizonte, que trabalha muito com a Vale. Mas nós começamos um trabalho ano passado de sair do CAPEX da Vale e entrar no OPEX, ou seja, na manutenção das minas. Hoje era 10% OPEX, 90% CAPEX. Agora já é 50% OPEX e 50% CAPEX. Isso foi excelente, porque a Vale também está parando algumas expansões dela. Então, nós temos que buscar essas oportunidades nesse ambiente de queda drástica da demanda. Também sou conselheiro de uma empresa de comunicação que nós conseguimos, semana passada, entrar no mercado farmacêutico. Ela não tinha mercado farmacêutico como cliente, conseguiu entrar no mercado farmacêutico. Então, nós temos que buscar oportunidades aí, nesse momento de crise, para poder fazer a operação continuar girando aí. Né? Nós não podemos parar de Bonato, fazer... então você está dizendo o seguinte, que é interessante você mapear os nichos que estão bem e tentar montar o Lego da sua linha de soluções, seja produtos, serviços, para ver se você tem alguma oportunidade num desses segmentos aí. Quer dizer, e aí ser agressivo num segmento desse que está com caixa, está com demanda crescente. Inclusive, nós conseguimos, em alguns clientes, antecipar pagamento de segmento que está bem. Então, esse é outro ponto. Ah, tem cliente prorrogando o pagamento. Será que não vai ter cliente que vai aceitar uma antecipação de um pagamento? Eu já tive casos que sim. Nessa própria empresa de comunicação, nós conseguimos com o cliente antecipar o pagamento dele. Então, buscar essas oportunidades é fundamental. Outro ponto forte que está acontecendo na crise, o aumento do dólar. O câmbio foi a 5,20. O ano passado, quando nós fizemos os orçamentos, nós fizemos o orçamento com uma base de 4,10, 4,15 de câmbio. E agora está em 5,20. Então, nessa indústria farmacêutica, que é meu cliente, por exemplo, nós estamos perdendo 5 pontos percentuais na margem de contribuição, qual do câmbio. O que nós estamos fazendo para enfrentar isso? Fechando com o Santander uma linha em que fixa aí no dólar e que a gente paga ela daqui a um ano. Claro que daqui a um ano a gente espera que o câmbio esteja de acordo com os bancos. O câmbio vai baixar para o final do ano em 4,6, 4,7 e no final do ano que vem 4,15. Então, uma outra forma da gente amenizar esse impacto do dólar. Né? Prorrogação de pagamentos. Então, nessa empresa de comunicação que eu estou, o McDonald's passou, ela é cliente dessa empresa de comunicação, ele passou a pagar com 90 dias, a Gol com 120 dias. Então, a Gol já começa uma discussão sobre recuperação judicial. Eu estou hoje conversando com 2 clientes também, uma possibilidade de recuperação judicial. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, a prorrogação de pagamentos vai acontecer, muitos clientes vão fazer isso. Né? Falta de matéria-prima. Eu tenho cliente que importa da China e da Índia matéria-prima. Então, a Índia se fechou. Então, eles estão com problemas de falta de matéria-prima. Mesmo no Brasil, o estado de Santa Catarina, por exemplo, obrigou o fechamento de várias indústrias. Isso começou a gerar falta de abastecimento de matéria-prima em algumas empresas. Né? Então, nós temos que contornar isso também. Então, é uma crise com um perfil nunca visto antes por nós e que nós temos que enfrentá-la com a mesma seriedade e profundidade como ela está se mostrando para a gente aí. Então, esse é o contexto que eu enxergo. E como enfrentar esse contexto? Eu posso compartilhar a tela aí, Fábio? Fica à vontade, Bonato. Então, como enfrentar esse contexto? Né? Deixa eu ver aqui. Nós temos 3 ferramentas para enfrentar esse contexto. Está todo mundo vendo a apresentação? Tá dando para ver, Bonato. Só explode ela aí. É isso que eu estou buscando aqui. Deixa eu ver aqui.
Renato, aqui no canto inferior direito tem um desenho de tela pequenininho. Pois é, não tá com esse... Eu não estou vendo ele aqui. Toca a pau assim, Bonato, dá para ver. Achei. Beleza. Então, nós temos 3 modelos de gestão para enfrentar essa crise. O turnaround com recuperação judicial, o turnaround e a estratégia para o crescimento. Tem 3 modelos. Então, você pega uma indústria farmacêutica, que modelo que nós estamos trabalhando? Estratégia para o crescimento. É o momento da gente acelerar. Então, estamos fazendo hora extra, estamos, enfim, tentando trazer o máximo, antecipar o máximo de matéria-prima. Então, estratégia para o crescimento. Qual é o foco da estratégia para o crescimento? É maximizar valor para os stakeholders. Então, a gente analisa aí rentabilidade, retorno para o acionista, nossa capacidade de reinvestimento, que é o EVA. Então, a gente analisa como maximizar valor para os stakeholders aí. E a essência da estratégia são os focos da estratégia de crescimento, para onde nós vamos crescer, e o posicionamento estratégico da empresa. No turnaround, esquece geração de valor para os stakeholders. O que a gente trabalha no turnaround é maximização de caixa. Só tomando cuidado nesse momento, que como nós estamos falando de um prazo de 3, 4, 5 meses, na retomada nós temos que manter as relações com clientes, fornecedores estratégicos, para poder fazer essa retomada sem grande estresse. Então, turnaround, maximizar a geração de caixa aqui. E o turnaround com recuperação judicial? Quando que eu adoto, cada um desses modelos? Eu desenvolvi uma metodologia para fazer essa análise e eu adoto esses modelos conforme a minha capacidade de gerar caixa e a minha capacidade de endividamento. Se eu tenho uma capacidade, se eu estou gerando um caixa na média do mercado, estou gerando caixa positivo e tenho um endividamento em torno, no máximo, 2 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, o EBITDA, então, indicador que ele indica a geração de caixa da operação, é o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Se eu tenho endividamento, a gente trabalha com limite de 2 vezes, tem empresas que trabalham com limites maiores. Nós trabalhamos com 2 vezes o EBITDA. E você gera caixa positivo, é estratégia para o crescimento. Eu tenho que pôr você para crescer, gerar valor para os stakeholders. Se você perde a capacidade de gerar caixa e teu endividamento complica, nós temos que ir para uma outra ferramenta que é o turnaround. Então, primeira característica do turnaround, ele é temporário. O normal dele, a gente trabalha ele de 6 meses a 1 ano. O diferente nessa crise é que o turnaround nós vamos trabalhar ele para 3 meses. Então, a dose do remédio tem que ser mais profunda e a retomada é bem antes do que o normal do turnaround. Então, essa é uma característica do turnaround tradicional, 6 meses, 1 ano, e da característica do turnaround de hoje, que nós estamos falando aí que ele tem que durar em torno de 3 meses. Agora, se você entra numa situação de geração de caixa ainda mais complexa, mais negativa, e um endividamento também acima da tua capacidade de geração de caixa, normal, com um resultado normal, Estamos falando aí de um endividamento acima de 5 vezes o EBITDA, de um EBITDA normal que você teria se não tivesse em crise. Eu não consigo mais, só com o turnaround, resolver o seu problema. Eu preciso blindar o seu ativo. E para blindar o ativo, eu preciso aplicar a recuperação judicial. E aí, como eu blindo o seu ativo, o meu tempo é maior para recuperar. Então, eu vou ter aí em torno de 2 anos para trazer você de volta para o quadrante estratégia para o crescimento. Então, o que eu quero trazer para vocês é que o turnaround com RJ, ele é temporário. O turnaround tradicional, de 6 meses a 1 ano, eu já volto para o quadrante estratégico de crescimento. No turnaround dessa característica, dessa crise, nós temos que vir para a estratégia para o crescimento com 3 meses, 4 meses, nós temos que retomar essa curva do crescimento. Bonato, desculpa te cortar aí. Do ponto de vista de reflexão, de análise, se o empresário com uma crise dessa profunda, com essa freada profunda, em 60 dias, ele, pela tua calculadora aí, ele entra num diagnóstico de RJ, de turnaround com RJ,
Qual foi a lição de casa que ele não fez lá atrás? Qual que é a conclusão que ele pode chegar por conta de uma operação de 30 dias, 60 dias, gerar o diagnóstico lá para cima, jogar lá para cima? Então, um dos pontos que nós precisamos desenhar no início do turnaround, nesse momento, né, nós temos que fazer uma projeção do fluxo de caixa robusta, profunda aí. O que é esse fluxo de caixa robusto? Eu preciso estruturar o meu fluxo de caixa a ponto de tem que ficar clara as decisões que eu tenho que tomar diante de um estresse no meu caixa. Então, o que nós temos feito nas empresas? Montado um simulador semanal para os próximos 3 meses. Se você não tem essa visão clara, Fábio, depois de um mês, você pode chegar no estresse de fluxo de caixa que você levou a tua empresa lá para o quadrante do negativo, caixa negativo com endividamento muito alto. Então, se você não tem essa visão, realmente você pode, daqui 1 ano, 1 mês, 2 meses, chegar à conclusão que a solução agora é só a RJ. E pior, dependendo do grau que você esteja, nem a RJ mais a gente conseguiria retomar a empresa. Eu costumo dizer o seguinte, enquanto a gente pedala impostos, enquanto a gente negocia com o fornecedor, ok. O problema é quando a gente começa a ter problemas de não pagar funcionário, de não pagar rescisão, aí você chegou numa situação delicada. Para recuperar é muito mais difícil, Fábio. Então, ter esse simulador, Fábio, é fundamental. Quais são as características desse simulador que nós temos construído nas empresas? O simulador, em princípio, ele é simples. Entrada e saída. Então, como eu falei, para 4 meses semanal. Nas entradas, a gente segmenta as entradas em 3 linhas, Fábio. Primeira linha, contas a receber, o que já está no contas a receber. E aí a gente faz uma análise profunda por cliente para entender, vai haver prorrogação? Vai ter cliente inadimplente? Segunda linha, vendas que foram feitas, mas não faturadas ainda. Também vamos ter que fazer uma análise detalhada cliente a cliente para entender quais são as possíveis prorrogações ou cancelamentos. Terceira linha, vendas futuras, vão ser feitas no futuro. E aí a gente amarra um percentual de sucesso para essa linha. Então, essas são as 3 linhas da entrada. Esse daqui faz parte do simulador. Na parte da saída, a gente organiza a saída por ordem de importância. Primeira linha, salários. Esse é o último a ser impactado. Segunda linha, amortizações de empréstimos. Terceira linha, fornecedores críticos. Quarta linha, despesas críticas. O que é o crítico? O crítico é, se eu parar de pagar, para a operação. Quinta linha, fornecedores não críticos. Sexta linha, despesas não críticas. Sétima linha, impostos. Então, esse é o simulador que a gente está montando nas empresas para entender até onde eu posso estressar o meu caixa e quais são as decisões que eu tenho que tomar para manter o que nós temos orientado, Fábio, é um caixa de 2 meses de despesa, não de custo, um caixa mínimo de 2 meses de despesa. É claro que vai depender de negócio para negócio, mas em princípio, nós estamos orientando as empresas a manter 2 meses de despesa, não de custo, repito. 2 meses de despesa no caixa, como caixa mínimo. Bateu 2 meses, tira a linha, vê lá o que nós vamos fazer com impostos. Despesa não crítica, fornecedor não crítico, e vai subindo. Né? Mas eu vou falar algumas ações, inclusive, que nós estamos tomando nessas linhas aí. Tá? Então, o turnaround, a essência, no final das contas, o foco do turnaround é maximizar a geração de caixa. E a essência dele? A essência dele está na qualidade da receita. Então, quais são as oportunidades que nós temos, como eu falei, né? Quais são as oportunidades que nós temos? Bonato, desculpa aí, estão pedindo para você repetir as 7 linhas aí. Ah, ok. Vamos fazer o seguinte, você vai repetir, mas depois você me manda um visual desse, eu compartilho com os clientes.
Mando sim. Tá? Então, quem está assistindo, fica despreocupado que a gente faz chegar em vocês esse visual, essa referência visual para todo mundo. Perfeito. Mas então o simulador que a gente tem montado, na entrada, nós temos 3 linhas, contas a receber, e aí nós temos que analisar cliente a cliente o que pode ser postergado ou aumento de inadimplência. Segunda linha, vendas que foram feitas, mas não faturadas. Também precisa ser feita uma análise cliente a cliente para entender o que vai ser cancelado, o que pode ser cancelado e o que pode ser postergado. Terceira linha, vendas futuras. E aí nós temos amarrado um percentual de sucesso. O que nós fazemos assim? Pega um histórico e põe lá qual o percentual de sucesso para frente. Pode ser 10%, 20%, 30%, 70%, vai depender muito do negócio. Saídas, a gente organiza ela por importância. Então nós temos salário, amortização de empréstimos, fornecedores críticos, despesas críticas, fornecedor não crítico, despesa não crítica e impostos. Okay? Então, essa é a lógica. E temos procurado manter 2 meses de despesa, não de custo, de despesa. Né? Bom, então, foco do turnaround, maximizar a geração de caixa, e para isso nós precisamos montar esse simulador semanal para os próximos 4 meses. Então, a essência do turnaround, a essência da estratégia para o crescimento é foco estratégico de crescimento e posicionamento estratégico no mercado. No turnaround, esquece esses 2 elementos. Então, é qualidade da receita. O que eu quero dizer com isso? Produtos rentáveis, clientes rentáveis. Então, busquem oportunidades, como a gráfica Novo Tempo está fazendo, buscando como cliente as empresas de delivery. Ou como meu cliente aqui de construtora buscando o OPEX da Vale, não só o CAPEX. Né? A usina que eu falei, eu tenho uma usina como cliente em Goiás. Nós ampliamos a produção de álcool gel violentamente. Aumentamos a produção de produtos orgânicos, que nós temos uma penetração grande nos Estados Unidos. Isso também foge um pouco da crise, inclusive, do petróleo. Né? Tem oportunidade, Fábio. Tem oportunidade. Nós precisamos quebrar a cabeça e buscar oportunidades nesse momento de crise. Né? Redução de custo e despesa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos renegociando contratos. Por exemplo, o que nós temos feito com aluguel? A gente segue 2 linhas. A primeira é 50% de desconto nos próximos 3 meses. Ou a outra é não pagar o aluguel nos próximos 3 meses e dividir ele para frente. São as 2 negociações que nós estamos focando com os nossos clientes aí. Né? Na parte de demissão, ponto importante aí, não demitir para recontratar daqui a 3 meses. Né? Então, use férias, a gente pode pagar 1/3 das férias só no 13º, já foi permitido isso pelo governo. Use banco de horas, nós podemos eliminar esse banco em 18 meses, então o governo ampliou a possibilidade de usar o banco de horas, então use banco de horas. Agora, vai precisar demitir realmente? Perfeito. É uma demissão grande? Busque o sindicato e negocie o parcelamento dessa rescisão. A gente faz isso nos momentos de recuperação judicial e estamos fazendo isso agora. É possível dividir a rescisão em 10 vezes, 8, 10, 12 vezes. Vai depender do sindicato e do juiz na hora de você fazer o pedido. Bonato, nesse particular da questão da tomada de decisão de demitir, e a gente chama a atenção que essa crise pode ser, me parece que vem uma recessão, mas né, ser um U, eu demito e recontrato em 3 meses, eu vou gastar muito mais. Né? Muito mais. Existe um simulador para tomar a decisão de demitir ou não? Eu sei, eu tomei todas essas medidas paliativas, eu embarquei as MPs, né, que estão sendo publicadas. Qual que é eu entendi o simulador inclusive eu já conheço, né, Fel? O simulador do fluxo de caixa. Existe um simulador
para a tomada de decisão de demissão ou não? Já que a gente, por exemplo, no nosso caso, é o que a gente vem trabalhando incansavelmente para tentar preservar os empregos. Mas quando é que eu tenho que tomar essa decisão? Eu tenho percebido isso tirar do sono dos nossos clientes, desse time, dessa tomada de decisão. Quando é que essa curva vira que eu tenho que decidir? Fábio, depende muito do tempo de cada funcionário. É complicado você montar um simulador para isso, mas um ponto que nós temos feito em algumas empresas é temporário não, desculpa, quem está no período de experiência, esses são mais fáceis de você demitir, não tem encargos. Esse pode ser demitido e contratado depois, sem problema. Por exemplo, você pegar uma pessoa com 15, 20 anos de casa, se você recontratar ela com 6 meses, já está tomando prejuízo. Né? Então, tem que fazer o cálculo, Fábio. Tem que fazer o cálculo. Agora, demitir agora, para 3 meses para frente, na 99% dos casos, com certeza, você vai ter prejuízo nessa... Porque outro ponto, pode ser que você não tenha mais essa pessoa lá na frente, você vai ter que contratar outra, tem mais período de experiência, aprendizado, enfim, use férias e banco de horas nesse caso. Né? E tem uma situação ainda mais drástica nessa questão de demissão, que é o seguinte: bom, Bonato, minha situação é ainda mais crítica, minha operação está parando 90%. Bom, o que nós podemos fazer é redução da jornada de trabalho. Então, a lei permite uma redução, nesse caso extremo, até de 75% da jornada de trabalho e, com isso, 75% do salário. Então, essa é uma decisão mais drástica que a gente pode tomar em alguns. Eu ainda não tive nenhum caso desse. Estou discutindo 2 casos que são empresas que querem entrar em recuperação judicial, se nós vamos ou não adotar essa questão da redução da jornada. Mas eu diria que esse é um caso um pouco mais drástico aí, né? Em relação a impostos, então nós já sabemos aí, FGTS não paga nos próximos 3 meses, vão pagar de julho para frente, dividido em 6 vezes. 50% do Sistema S, medida provisória já publicada, não precisa pagar nos próximos 3 meses. PIS e COFINS não saiu ainda no Diário Oficial, mas o governo anunciou PIS, COFINS e contribuição previdenciária do patronal também não precisa pagar nos próximos 2 meses. Né? Existe uma dúvida sobre IOF, eu conversei com o pessoal do Bradesco. O Bradesco está dizendo que o governo está liberando o IOF de todas as tomadas de empréstimo. Eu não vi dessa forma. Eu estou vendo o que o governo colocou, que eu entendi, é que as operações que ele está liberando para capital de giro não terão incidência do IOF. Eu não entendi que é para tudo, mas, enfim, existe essa dúvida no ar para o pessoal procurar entender melhor isso. Outro ponto, eu vi dúvidas aí, Fábio, não? Mencionando que saiu uma MP nesse sentido, de PIS, COFINS e INSS, saiu hoje. Tá, o IOF é que eu estou em dúvida ainda se é para tudo ou é só para operações que o governo liberar aí. Né? Essas informações de caráter, que a gente chama aí de legislação anticrise, a gente tem os nossos parceiros aí que invariavelmente fazem resumos e encaminham para os clientes. Então, a gente faz esse trabalho depois. Perfeito. Bom, água e energia, pessoal. Olha, as concessionárias, eu vi lá teve um encontro agora, hoje, né? Eu não consegui assistir, mas foi um web meeting com os presidentes das concessionárias de energia. E eles estão falando, e isso eu acredito que para a água também, em 70% de inadimplência para os próximos meses. E eles falaram que não vão cortar água e energia. Então, mais um ponto. Se precisar chegar a esse ponto, segurar água e energia para os próximos 2 meses e negociar com a concessionária para pagar depois. Tem empresas que pagam o bônus e o PLR agora em março, abril.
segurar isso e empurrar para o segundo semestre, né? Esse é um ponto importante aí. Bom, vamos para a redução da necessidade de capital de giro. Posso seguir aqui? Vai embora, não vou te atrapalhar mais não. Pode seguir. Tranquilo. Redução da NCG. Pessoal, a necessidade de capital de giro é função do volume de negócio e do prazo médio do ciclo financeiro. Como nós vamos reduzir o negócio nesse momento? Nós vamos tirar dinheiro do capital de giro e vamos injetar no caixa. Vocês precisam entender que esse capital, esse caixa que nós estamos gerando a partir da redução de volume, ele tem que ser preservado. Por que ele tem que ser preservado? Porque daqui a 3, 4 meses a gente retoma o crescimento. Retomando o crescimento, nós vamos precisar dele. Se não tivermos ele, será difícil retomar o crescimento. Então, esse que vem da redução de volume tem que ser preservado. O que nós precisamos trabalhar, então, na redução do NCG, necessidade de capital de giro? Nós precisamos trabalhar, ser mais eficientes no ciclo financeiro. Então, vamos lá. Estoque. Pessoal, reduza o preço de estoque que não gira, reduza o preço de estoque em excesso. Nós vamos fazer caixa nesse momento. Então, faça promoções, nem que sua margem de contribuição caia. Mas nós precisamos fazer caixa nesse momento, né? Conta fornecedor. O que nós temos feito na conta fornecedor? Nós separamos em fornecedor crítico e não crítico. O não crítico, pessoal, eu tenho um modelo de carta, eu posso passar para vocês se vocês quiserem. Nós estamos mandando uma carta para esses fornecedores e dizendo para eles que a gente está prorrogando por 90 dias o pagamento. Aqueles que retornam e berram com a gente negocia. Aqueles que não falam, 90 dias, enfim, paciência. Então, eu tenho um modelo de carta, se precisar, eu envio para vocês. E os críticos? Os críticos, a gente tem que negociar um a um. Lembrando que tem fornecedor estratégico que nos ajuda nesse momento a sair dessa situação que precisa ser preservado. Então, tomar cuidado com essa questão. Nós vamos precisar dos clientes e dos fornecedores estratégicos na retomada, né? Em relação a clientes, então, pessoal, como eu falei, tem cliente que tem setor que está bem, tentar uma negociação para antecipação. Eu tenho cliente, por exemplo, essa construtora, a Vale tem um portal onde ele consegue antecipar os recebíveis, verificar aqueles clientes, então, de vocês que tem um portal desse para antecipar recebíveis, ou, se necessário, enfim, buscar um banco. Não é a melhor opção, mas, enfim, fica essa opção, uma forma também de fortalecer o caixa nesse momento, né? Outro ponto, cuidado com os clientes. Pessoal, nesse momento, alguns clientes, principalmente aqueles que estão numa crise mais profunda, eles estão aumentando compras para aumentar estoque. Cuidado com esses clientes, porque se ele entra numa recuperação judicial depois, você vai entrar na negociação para daqui 1 ano, 2 anos desse valor, né? Então, cuidado com clientes que aumentam muito o seu volume sem razão nesse momento. Então, fiquem atentos a isso. Captação e negociação da dívida. Bom, captação. Hoje eu tive uma reunião de conselho, videoconferência, uma empresa grande, fatura em torno de 1 bi, no Paraná. Essa empresa acabou de captar, fechou com a Caixa Econômica Federal, CDI mais 1,8% de juros. Ou seja, fantástico, dá 5 e poucos %. Eu tenho uma empresa que antes de ontem, uma empresa de 100 milhões de São Paulo, que captou junto com o Banco do Brasil em torno de 5 milhões, CDI mais 4,5%. Então, os bancos começam a liberar os recursos, principalmente os bancos do governo. Os bancos privados ainda estão um pouco resistentes. Saiu Fábio, eu não sei se você já tem um link aí do BNDES. O BNDES soltou aí empresas entre 300 mil de faturamento até 300 milhões de faturamento. Tem uma linha no BNDES para capital de giro. A taxa não é uma taxa excelente, mas o fantástico carência, se eu não me engano, são 2 anos de carência, ou 1 ou 2 anos de carência, e pagamento em 5 anos.
Para o Amazonas, eu já vi com a Carla aí da Novo Tempo, não tem para médias empresas essa linha, só tem para micro e pequena empresa. Tá? Mas fiquem atentos, eu tenho um link aqui, eu posso mandar para vocês esse link também. Tá? Negociação da dívida. O BNDES já liberou 6 meses de pagamento de quem tem dívida com ele. Prorrogar isso para frente. Negocie com os bancos o seu endividamento. Né? Esse é outro ponto importante aí. Gestão dos ativos. Se livre de ativos que não são estratégicos nesse momento ou use eles para captação, como garantia. Então, nós precisamos, novamente, utilizá-los para geração de caixa nesse momento. E aproveite esse momento para otimizar processos e ser mais eficiente. Nós precisamos melhorar bastante a nossa eficiência nesse momento. Então, investimentos que vão dar o retorno nos próximos 6 meses, faça. Se não for dar o retorno nos próximos 6 meses, tente prorrogar isso. Não faça os investimentos agora. Né? E muito importante nesse processo, Fábio, é o comprometimento das equipes. Você me perguntou o que pode levar a falha no turnaround, quais são os casos, os casos de sucesso, né? As histórias de sucesso, o que elas contam para a gente, as histórias de fracasso, o que elas contam para a gente. Dois pontos fundamentais para o sucesso, inclusive isso está no meu livro, que eu vou publicar agora no final do ano. Aliás, Fábio, peço aí para fazer o lançamento aí junto com vocês também do livro. Tá? O livro trata de 3 casos estratégicos para o crescimento e 2 de turnaround, sendo uma delas recuperação judicial. E 2 pontos importantíssimos para o sucesso desses casos. Cara. Uma tenha o fluxo de caixa nas suas mãos, com essa projeção clara, sabendo até onde você pode ir, quais são as decisões mais profundas que você vai ter que tomar. E segundo, o envolvimento da equipe, os seus líderes, os gestores, eles têm que ser patrocinadores disso. Nós temos que trazer eles junto na gestão desse momento de crise. Não podemos alarmar os gestores, mas sim trazê-los para dentro do modelo de gestão, dizendo que nós vamos sair muito mais fortalecidos disso. Né? Então, esse é um ponto crucial no processo do turnaround e da estratégia para o crescimento. Né? Enfim, para finalizar aqui, o que eu diria aí, o sucesso, então, do turnaround, estruture o seu turnaround por meio do simulador para maximizar a caixa. Tem esse simulador muito bem estruturado e faça a gestão dele diariamente, semanalmente, se for o caso. Eu tenho acompanhado semanalmente, mas meus clientes fazem uma gestão diária disso. Alinhe a organização a esse modelo turnaround. Faça todos entenderem a sua contribuição. Como eu falei, o líder precisa ser o patrocinador desse processo dentro da empresa. E converta ele num processo contínuo nesse momento, fazendo a gestão diária, semanal, entendendo até onde nós podemos chegar nessa situação aí de caixa e quais são as decisões mais profundas que nós vamos tomar para manter 2 meses de despesa como caixa mínimo. Eu espero aí ter contribuído com algumas decisões Bonato, excelente, muito prático. Vou começar a abrir para perguntas, pessoal. Vocês podem mandar aí no chat que eu trago para o Bonato. Bonato, eu quero te fazer uma pergunta, é uma dúvida minha. A gente tem vários clientes que são varejo multiloja e que a estratégia deles sempre foi a estratégia do OR, né? De abertura de PDV e por aí vai. Alguma sugestão para depois? Porque vai mudar comportamento, tá todo mundo descaldado, né? Quer dizer, quanto mais ponto de venda e funcionário você tiver, numa situação como essa, fica mais difícil recuar. O que você recomenda para quem tem essa estratégia imperialista de abertura de ponto de venda e para essa retomada? Quer dizer, nessa retomada eu aproveito e continuo na estratégia, ou de repente eu olho para dentro e melhoro a experiência do cliente, trabalho omnichannel,
a questão dos canais virtuais, da experiência do cliente. Aonde você entende? Eu já entendi. De um lado, eu tenho que olhar meu simulador de fluxo de caixa, não, talvez agora diariamente, e quando normalizar, semanalmente. Passado isso, na hora que eu tenho que me reinventar, por exemplo, por conta de comportamento de consumo do mundo e por aí vai. Qual que é a estratégia a partir daí? É imperialista ou é sofisticar a experiência do cliente e por aí vai? Fábio, essa crise, como eu falei, tem gerado algumas oportunidades e algumas mudanças de comportamento na população, na sociedade que a gente vê. Uma delas é isso que nós estamos fazendo agora, né? Eu estou fazendo reunião de conselho via videoconferência. Eu estou fazendo reunião de resultado via videoconferência. Então, muita coisa vai mudar. Acho que essa crise está acelerando esse processo. E junto com isso, nas minhas palestras, eu pregava que no futuro não vai existir mais concorrência entre produtos, mas concorrência entre plataformas, onde a gente muda essa experiência com o cliente realmente. E quem focar em produto está realmente fadado ao fracasso, vai virar commodity. Nós temos que aprimorar essa experiência com o cliente e entender como que a gente se encaixa em plataformas. Então, por exemplo, tem um cliente que é a Orolux, que é o líder em lâmpadas aí no Brasil, e nós demoramos uns 6 meses de trabalho intenso com o conselho para mostrar a importância das plataformas. E quando ele concordou, ele falou assim, pô, mas é fora do meu... Apesar de eles faturarem 600 milhões por ano, ele falou, é fora do meu... da minha realidade em relação a porte e tudo. Nós juntamos com outras empresas, com outras 5 empresas, e junto com elas nós montamos a plataforma dessas empresas para relacionamento com o cliente nesse momento, que é o varejo, o varejista e o atacadista, e num segundo momento com o consumidor, onde o consumidor vai poder comprar a lâmpada e escolher onde ele quer buscar a lâmpada ou receber em casa a lâmpada. Ele vai poder ter instruções e serviços de como melhorar a utilização das lâmpadas. Enfim, muda totalmente a experiência do consumidor. Então, o que eu oriento é que a partir de agora vocês abram os olhos em relação a modelos baseados em plataformas e procurem entender como o seu negócio se encaixa no modelo desse. Bonato, eu tenho 2 perguntas aqui. A primeira, falando sobre a perspectiva do segmento de academia por conta do pós-pandemia, ou até o durante, a gente não sabe como que vai ser o comportamento, porque enquanto não tiver uma vacina e um tratamento adequado, por mais que o gargalo, vamos supor que o gargalo da saúde passe, né, a questão do respirador, o comportamento das aglomerações, nós que trabalhamos com educação, treinamentos, então academias, ela está perguntando o que ela sugere, como que ela simula isso? Quer dizer, o fluxo da academia dela, como que ela vai projetar isso? A partir que ela puder voltar a trabalhar, a operar, né? Como que ela projetaria o simulador de fluxo de caixa de uma academia? Eu não sei quais vão ser as restrições que a academia vai poder operar. É super complexo, né? O primeiro ponto que eu colocaria aí, Fábio, que algumas já estão fazendo, algumas academias, é o trabalho virtual, tá? Aula virtual. Então, tem academia que está dando desconto no valor da mensalidade e criando a aula virtual. Eu não sei se ela já fez isso, se a pessoa já fez isso, enfim. Mas essa é uma oportunidade que existe aí, academia virtual. Agora, a lógica da simulação para ela é o seguinte, nós temos aí os clientes que pagam regularmente a academia, né? Ou nesse momento, provavelmente, esses clientes, eu não sei como que ela fez com os clientes, está dando um desconto para retomada lá na frente, enfim. Mas ela precisa manter um nível de fluxo de entrada. Tem que manter, seja aula virtual, seja um desconto nesse momento para o pessoal, e esse desconto prevalecer depois que o pessoal voltar por um tempo. Então, ela precisa manter um fluxo de entrada. E as saídas aí tem que realmente estruturar mais ou menos da mesma forma. Salários, se ela tem dívida, se ela tem fornecedores críticos aí, que provavelmente são os
terceirizados ali, enfim, eu não sei como funciona exatamente o modelo dela. Mas ela tem que montar na mesma lógica e passar a gerenciar essas saídas de acordo com as entradas, né? Ponto é importantíssimo. Eu não posso permitir, nesse momento, que as saídas superem as entradas. Então, nem que seja via, por exemplo, captação de recurso financeiro no mercado para poder sustentar esses próximos 2 meses. Tem mais uma pergunta aqui, Bonato. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Espera aí que tá. Está falando o seguinte: a companhia nesse momento está com uma estrutura de capital apta para uma estratégia de crescimento. Então, quer dizer, imagino que o negócio vai bem, ela tem caixa. Ela tem que estar aberta para novas oportunidades, ainda mais que essa oportunidade seja de ciclo longo, ou caixa é rei, ela segura isso. Está falando de empreendimento imobiliário. Não sei se você vai conseguir responder isso. Não, eu diria o seguinte, a pessoa tem que analisar se nos próximos 3, 4 meses o caixa vai estar sob controle. Se o caixa estiver daqui a 3, 4 meses sob controle, eu diria que sim, esse momento é um momento de oportunidades fantásticas, de aquisição de novos negócios. Então, vão surgir, os ativos estão derretendo, vale a pena, se a gente tiver caixa, buscar oportunidades para investimento nesse momento, sem dúvida nenhuma. Agora, precisa garantir que daqui a 3, 4 meses a gente aguenta o tranco em 3, 4 meses. Bonato, e como que os varejistas que têm estrutura de shopping, né, quer dizer, o Pareto do 80% ou até mais, toda no ponto de venda, no PDV de shopping, né? Como que esse pessoal... Qual que é a estratégia, por exemplo, do pessoal de girafas e por aí vai? Eles estão focando forte em delivery, né? Esse é o ponto, jogando pesado em delivery. O que o Iguatemi, a rede Iguatemi foi cliente minha, e o que nós fizemos lá no passado foi criar o shopping virtual. Então, eles trabalham com shopping virtual também. Eu não sei como é aí em Manaus essa questão de shopping virtual, se tem shopping, já tem shopping virtual. Mas, ou seja, via delivery, esse é um ponto interessante mesmo para o shopping virtual. O que eu falei, as plataformas, elas foram aceleradas, esse processo de plataforma foi acelerado com essa crise. Nós precisamos entender como nós podemos nos encaixar em plataforma. Seja a gente uma academia, seja a gente um shopping, nós precisamos entender como a gente se encaixa dentro de uma plataforma. Bonato, naquilo que a gente conversou um pouco sobre a diferença, né, de um downsize, estou recuando um pouco, né, de um downsize para a questão se eu vou ter que restartar meu negócio, se de repente meu negócio não faz mais sentido. Você acha que essa crise vai provocar esse tipo de provocação ou de provocação à decisão de que um turnaround não é suficiente, eu tenho que repensar meu modelo de negócio como um todo? E você enxerga qual modelo de negócio está em risco depois do que está acontecendo? Com certeza, com essa mudança de comportamento, muitos negócios vão sofrer alterações na sua modelagem. Eu costumo dizer, inclusive, que eu tenho sempre 2 certezas para passar para os gestores, para os executivos, né? Uma é que seu modelo vai se esgotar um dia. E a segunda é que o novo modelo, o sucesso dele, depende da capacidade de cada executivo de entender o contexto e trazer de forma criativa estratégias que permitam que a gente volte a crescer de forma sustentável. Essa crise, ela está acelerando o esgotamento de alguns modelos, com certeza. Então, me parece... desculpa, Bonato. Então, modelos... por exemplo, essa questão das plataformas foi acelerado nessa crise, não tenha dúvida. Foi acelerado demais. Então, você pega aí o iFood, por exemplo, ele tem cobrado 20%, se eu não me engano, das empresas associadas a ele. Então, nós vamos ficar refém dessas plataformas ou nós vamos partir para a nossa plataforma ou buscar parcerias para ter uma plataforma própria, enfim. Como será isso no futuro? Os executivos precisam repensar o modelo.
Porque se você ficar, tem aquela história das dark kitchens, né? Que cria uma dependência do Uber Eats ou do iFood, e se os caras quiserem derrubar, derrubam num clique, né? Você sai de cima lá da relevância, vai para baixo, teu negócio foi pro buraco, né? É isso aí. Então, você resolve um problema e arruma um maior. Você fica dependendo de um player só, né? De um stakeholder só para o teu sucesso, né? É isso aí. Então, perguntando sobre essa questão dos vouchers de consumo, quer dizer, você compra agora e consome depois. Você acha que isso é uma coisa mais simpática, paliativa, ou você acha que isso pode segurar algum negócio? Vai depender muito do convencimento aí do consumidor, né? A gente não muda com o voucher, a gente não muda a experiência dele, né? Mas eu acho que é uma tentativa. Toda tentativa, na minha opinião, nesse momento é válida se a gente conseguir jogar para dentro algum caixa para a empresa. Como eu falei... Eu tenho uma outra pergunta. Estava conversando isso com uma cliente hoje, um pouco antes dessa reunião, que ela mencionou que o sócio dela estava tomando uma medida radical de fechar as operações completamente durante um determinado pico, né, do Covid. E me parece que a gente vai lidar com o Covid, pode ser que a gente não lide com a calamidade do sistema de saúde, mas do ponto de vista de comportamento nosso, comportamento de cliente, comportamento de atendimento, comportamento do ponto de venda, operação, processo, me parece que a gente vai ter que lidar com o vírus, né? Eu lembro que eu tive em Tóquio e todo mundo usa máscara. Isso já faz mais, eu não lembro que ano, faz muito tempo. Me parece que vai ser muito mais uma mudança de comportamento do que, porque não dá para não trabalhar, não dá para você não operar. E eu não sei em quanto tempo vai ter uma vacina ou um tratamento adequado para isso. Né? Então, acho que uma coisa é você não poder operar, mas quando puder voltar de maneira gradativa, a gente vai ter que se acostumar, talvez, com isso, né? Eu estou aí na indústria farmacêutica, né, Fábio, e também estou em planos de saúde. O que a gente conversa nessas... Por exemplo, o Apsen já falou o seguinte: nós não queremos aumentar a produção do Reuquinol, que é a hidroxicloroquina. Por quê? Porque a gente sabe que vai vir a vacina. Vindo a vacina, acabou. Esse produto não vai ser mais... Não vai aumentar mais, pelo contrário, vai cair muito volume. E outro ponto é o seguinte, é que daqui um mês, 2 meses, o que nós vamos ter que fazer é isolar realmente o grupo de risco. Idoso, pessoas com problema de coração, câncer, respiração, enfim. Então, essa pessoa vai ter que continuar isolada provavelmente por mais tempo, até sair uma vacina, até ter algo mais... Até esse remédio realmente mostrar que faz efeito. Na minha opinião, faz efeito. Ele consegue antecipar a cura para 4, 7 dias. Tá? Mas, então a vacina vai virar também. Mas nós vamos tratar, porque a maioria das pessoas, nós sabemos que são assintomáticas. E são elas que mais transmitem. Então, vai mudar o nosso comportamento, porque já é protocolo, por exemplo, agora mudou o protocolo essa semana aí do Ministério da Saúde, obrigando quem não tem o vírus tem que usar máscara. Por quê? Porque tem gente que tem e é assintomático. Então nós vamos, com certeza, vai mudar comportamento, nós vamos lavar muito mais a mão, nós vamos usar muito mais álcool gel, nós vamos usar máscaras. E aí eu chamo a atenção aí para alguns, tem máscara aí que está custando aqui em Belo Horizonte R$5 a máscara, custava 10 centavos, agora custa R$5. Eu, na minha opinião, eu acho meio absurdo isso, mas enfim. Então, está mudando muito o comportamento, mas nós, quem está nessa idade aí até... eu já estou quase na idade de risco, mas quem está aí até os seus 60 anos, nós vamos tratar isso como uma gripe mesmo. Nós vamos ter que ir para a rua, vamos ter que trabalhar. E muitos de nós vai ser assintomático. E nós vamos... Então, eu acredito que em 1, 2 meses... aumente aí a liberação das pessoas para trabalhar, enfim, para o comércio, e segure um pouco mais tempo o pessoal de risco. Eu estava vendo hoje, tem um nicho de negócio para ser trabalhado fortemente, que é o nicho da imunidade. Né, que me parece que é uma maneira de você não passar por essa, sobreviver, é você reforçar a tua imunidade. Então, quem gerar uma solução integrada
de imunidade, que vai desde a parte de alimentação, vai de comportamento e por aí vai, me parece que consegue emitir nota fiscal o resto do ano aí. Renato, para a gente encerrar, qual que você acha que é o grande aprendizado para nós que somos empresários, executivos, disso? Se você tiver que fazer uma análise sistêmica, do seu ponto de vista de eu empreendedor, eu empresário, eu executivo, qual que é o grande aprendizado? Qual que é a lição de casa que a gente deveria ter feito, mas o que fica de aprendizado? Que crise nós sempre vamos ter. Essa não foi a primeira e não será a última. Nós vamos enfrentar crises, nós temos que ter, nesse momento, realmente, sangue frio para entender as oportunidades e ter um controle maior da empresa nas mãos. Muitas empresas não tinham controle de fluxo de caixa, passaram a ter. E agora já falam para mim, putz, isso é fantástico, eu vou manter isso depois da crise. É isso mesmo, então nós temos que manter a gestão do caixa mais segura, acho que esse é um aprendizado, e que todo modelo se esgota. E nós temos que ter a capacidade de repensar o nosso modelo constantemente, e não quando estamos em crise. O maior problema das empresas é que elas só pensam em se repensar quando estão em crise. Nós temos que ter o dedo no pulso do mercado, entender o movimento do mercado para rever os nossos modelos e estar sempre crescendo de forma sustentável. Naquele quadrante que eu mostrei para vocês, o verdinho da estratégia para o crescimento, da onde a empresa nunca deveria sair. Ela sai dali ou por causa de um momento desse de crise generalizada ou porque seu modelo se esgota. Então fiquem atentos a isso tudo, toda essa mudança que está havendo, como o seu modelo se encaixa nele, como você se encaixa numa plataforma. Renato, obrigado pelo teu tempo. Achei sensacional. Você foi objetivo, foi didático, foi prático. E para ter muita gente perguntando, né, de como que a gente aplica isso. A OBS é associada a Dom Cabral, e a gente tem todas as soluções da Dom Cabral de capacitação e intervenção, e hoje a gente está implantando comitês de crise em mais de 40 clientes aí. E também temos o braço de consultoria, onde a gente implanta a parte de turnaround. Então, quem tiver interesse pode nos procurar, que a gente consegue os atender nesse sentido. Renato, obrigado mais uma vez. Um abraço. Obrigado, valeu, gente. Até segunda-feira. Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Pop, já acabou?